Esses dias voltou a ser notícia na mídia um projeto de emenda constitucional bastante absurdo. Para quem não está sabendo, eu estou falando do projeto de emenda constitucional 206. Esse projeto ele quer fazer o quê? Ele quer instituir mensalidades nas universidades públicas. Só de falar essa frase já é um absurdo. E qual que é a proposta exatamente desse projeto? Fazer com que alunos de classe alta e classe média, ou seja, que tenham uma renda provavelmente acima de um salário mínimo e meio, tenham que pagar mensalidade nas universidades públicas. Sob qual pretexto? Vejam aqui, segundo a entrevista do excelente deputado que fez esse maravilhoso projeto, aqui, o intuito é usar os recursos captados para dívidas de custeio, como água e luz, e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. Bom, para começo de conversa, eu nunca soube de nenhuma universidade federal que tem problema para arcar com custos de água e luz. Isso é o básico. Segundo, o pretexto é: vamos usar os recursos dessas mensalidades para acabar com os déficits orçamentários que as universidades federais estão tendo. Mas aí você se pergunta: déficit orçamentário? Mas de quem é a culpa desses déficits orçamentários? Pois é do próprio governo, que, para vocês que não sabem, vejam aqui. Olhem esse infográfico. Desde 2012, que o orçamento em bilhões, as verbas para investimentos nas universidades federais têm decaído. Desde o governo Dilma de 2012 até 2020. Foi caindo progressivamente. Aqui no infográfico até fala: queda de 73% de 2019 em relação a 2010. Ou seja, o governo progressivamente foi tirando e tirando e tirando a verba para as universidades. E aí, o que aconteceu? O governo brasileiro é um governo que sempre viu a educação como uma despesa e não como um investimento. Eu ainda sempre me orgulhava, de dizer: poxa, a gente tem um governo problemático, a gente tem um governo oligárquico. Eu vou falar o que todo mundo fala: a gente tem um governo de merda. Mas pelo menos eu podia me orgulhar que uma das coisas boas que a gente tinha é: nossa, nós temos universidades públicas de qualidade e gratuitas. Tanto que na última vez que eu vi, para vocês terem uma ideia, o último ranking que mediu a qualidade das melhores universidades brasileiras, 9 das 10 melhores universidades brasileiras eram públicas, federais. E sabe, eu me orgulhava de dizer isso. Poxa, pelo menos isso nesse país. Mesmo eles fazendo esses cortes ano após ano, as universidades federais conseguiram se manter como as melhores no nosso país. E agora eles vêm com esse projeto aí absurdo. Vamos instituir mensalidade. E olha outra coisa que o excelente deputado falou sobre isso. O autor da proposta, o deputado federal General Peternelli, justifica essa mudança para melhorar, aumentar a eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Não, eles querem fazer isso para enxugar o aparelho estatal, ou seja, diminuir as despesas que o Estado tem em relação ao povo. Eles querem começar a privatizar as universidades públicas. É isso que esse projeto de lei representa: o começo de uma privatização, com o intuito de entregar para o setor privado e acabar. O Estado não vai ter que mais custear universidades públicas, é uma despesa a menos. E daí eu te pergunto, olha o que eles falam. A gratuidade generalizada não considera renda, gera distorções gravíssimas.
fazendo com que os estudantes ricos ocupem as vagas disponíveis no vestibular em detrimento da população mais carente. Olha aqui uma das justificativas que ele usou para esse projeto. A maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar a mensalidade. Mentira! Segundo uma pesquisa de 2019, feita pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 70,2% dos estudantes das universidades federais é de baixa renda. Vejam bem aqui, é uma pesquisa que não faz muito tempo. Esses estudantes são de famílias com renda mensal de até um salário mínimo e meio per capita. Ou seja, na época era R$ 1.431. E veja outra aqui, de acordo com a pesquisa, 60,4% das instituições federais, dos estudantes que cursam, que estão nas universidades federais, 60,4% vieram de escolas públicas. E o excelente deputado veio me falar que eles vêm de escolas particulares. Tá sabendo legal isso aí. Tá bem de acordo com a realidade do próprio país isso aí. E aí ele fala, uma outra justificativa que falou, que a maioria está sendo ocupada por pessoas de classe alta e que não é justo que o pobre não esteja ocupando, porque pobre paga mais imposto do que rico. Mentira, pobre não paga mais imposto do que rico. Essa frase é equivocada. Na verdade, se você for calcular o quanto que um rico paga de imposto em relação ao que um pobre paga, a quantidade em dinheiro que um rico paga de imposto é muito maior do que o que um pobre paga. O certo não é falar que o pobre paga mais imposto do que o rico. O pobre, na verdade, ele gasta uma proporção maior da sua renda para pagar impostos. E para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer vamos supor que um cara ganhe R$ 12.000 por mês. O cara é de classe alta, ganha bem. E um outro cara ganha apenas R$ 1.200 por mês, ou seja, 10 vezes menos do que o cara da classe alta. Vamos supor que o cara da classe alta foi no mercado e foi fazer uma compra de R$ 100. E vamos chutar hipoteticamente que desses R$ 100 que ele comprou em produtos no mercado, R$ 30 foi só de imposto. R$ 30 foi só de imposto. E vamos supor que o pobre, o cara que ganha 1.200, foi fazer exatamente a mesma compra que o cara da classe alta. E gastou também R$ 100 e pagou também R$ 30 de imposto. Os dois, tanto o cara da classe alta quanto o cara da classe baixa, pagaram exatamente o mesmo valor em imposto. Porém, o pobre, R$ 30 em relação à renda dele, se você for fazer na calculadora, R$ 30 representa aproximadamente 2,5% da renda dele. Enquanto que para o cara da classe alta, R$ 30 é apenas 0,25% da renda dele. Então, a verdade é essa. O pobre, ele gasta uma proporção maior do que ele ganha com o imposto. Já o rico, ele gasta uma proporção menor do que ele ganha com o imposto. Mas, na prática, o rico ele paga muito mais imposto do que o pobre. Por exemplo, o pobre ele não paga muitas vezes imposto de renda, porque ele não tem uma renda alta o suficiente para ter que pagar imposto de renda. Já o rico, quanto mais o cara ganha, maior vai ser o imposto de renda do cara. Só de imposto de renda eu tenho certeza que muitos ricos pagam talvez até 2 ou 3 vezes o salário do coitado do pobre em imposto. Então, é mentira que pobre paga mais imposto do que rico. Isso está errado. Tirem esta merda da cabeça. Que mais? A pesquisa que falou que 70% dos estudantes das federais são das classes de renda baixa. Então, se esse projeto absurdo, idiota for aprovado, significa então que aproximadamente 30% dos milhares de alunos universitários das universidades federais vão ter que pagar a mensalidade. Agora eu te pergunto, vocês realmente acham que a 30% pagando mensalidade
realmente vai dar conta de todos os déficits orçamentários que as universidades federais têm? Que nem o reitor da Universidade Federal do Paraná falou. Isso aí é cobrir o problema com cortina de fumaça. O que os caras querem fazer? Qual que é o intuito disso? Como eu falei, o intuito disso é começar a privatização das universidades públicas. As universidades públicas vão deixar de ser públicas. Por quê? No começo, eles vão querer que apenas alguns paguem mensalidade. Mas progressivamente, eles querem que todo mundo pague universidade. Eles querem entregar as universidades federais para o setor privado. E o que vai acontecer? As universidades públicas vão deixar de ser públicas e vão virar a mesma coisa que as universidades privadas. Aí na prática, o que vai ser? A gente, além de pagar imposto, que dessa vez não vai para as universidades, a gente ainda também vai ter que pagar mensalidade para o setor privado. Então, por tabela, a gente vai estar pagando para o setor privado e para o setor público. Isso é um atentado contra a cidadania de qualquer brasileiro. É um atentado contra o direito de que todos tenham o direito social de ter educação gratuita e de qualidade. Eles querem começar a privatizar a educação. Daqui a pouco vão começar a privatizar o SUS. Daqui a pouco tudo vai ser privatizado. E aí já era, né? Eu falo, o Brasil tem um governo muito oligarquista e pouco a favor do próprio povo. Temos que mudar isso, gente. Urgente. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido abrir o olho de alguns com a minha opinião. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem e vamos lutar.